O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda-feira e uma ótima semana, hein? Obrigado, Colombo. Estou à sua disposição para a nossa conversa de hoje. Vamos em frente, então. Alexandre, nosso primeiro assunto é o seguinte. O Tribunal Superior Eleitoral registrou mais de 500 mil de candidaturas para as eleições municipais desse ano. É um recorde. O perfil dos candidatos mudou, segundo a Justiça Eleitoral. Pela primeira vez na história, há uma maioria autodeclarada de candidatos pretos ou pardos, como nós estamos mostrando aí. Total de candidaturas, pretos ou pardos, e candidatos que se autodenominam brancos. Mais homens do que mulheres. Porém, estes 33,1% representam um recorde de candidaturas femininas na eleição deste ano aqui, mais para as câmaras municipais do que para as prefeituras. Lembrando que estão em vigor cotas, não é, Sidney, para candidaturas femininas que já existiam e agora cotas para candidatos pretos ou pardos. Os partidos políticos têm de, inclusive, destinar uma quantia determinada de dinheiro do fundo para as campanhas eleitorais para estes candidatos. Como é que você vê este panorama, Alexandre? Entende que isso possibilita que o brasileiro se sinta melhor representado nas câmaras, nas prefeituras ou não? Não há dúvida que é um reflexo da representatividade de como se compõe a população brasileira. Isso é muito bom. Agora, a eficácia disso, né, a atuação das pessoas não tem nada a ver com sexo ou cor da pele, né? Mesmo porque o primeiro artigo da cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu acho que sim, que há distinção pelo caráter, né, pelo patriotismo, pela iniciativa, pela boa vontade, pela história de prestação de serviços à comunidade, pelo altruísmo. Eu até acho, sim, e não há nenhum impedimento para isso, que a gente devesse reservar 90% cotas, 90% para as pessoas honestas, de bom caráter, idôneas, com um passado irrepreensível, com histórico de serviços à comunidade, com altruísmo, com dedicação, com patriotismo. 90% de candidatos assim. E os outros 10%, a gente deixaria para os outros, para a gente lembrar que eles existem e tomar iniciativa para nos protegermos deles e os punirmos quando cometerem os atos que têm cometido com tanta frequência, né, candidatos eleitos nessas últimas décadas. Ora, Alexandre, a quantidade maior de candidatos negros e pardos e de candidatas mulheres necessariamente significará um aumento de prefeitos, vereadores negros, pardos, prefeitas e vereadoras mulheres ou não? Não necessariamente, porque a eleição é algo que é imprevisível, então nós não sabemos qual vai ser o resultado disso, né? Então, vai depender do eleitor, né? Que o eleitor não julgue pela cor da pele, porque equivale a dizer o seguinte: se eu eleger um branco, é para ele governar para os brancos. Se eu eleger um negro, é para governar para o negro. Se eu eleger uma mulher, é para governar para as mulheres. Se eu eleger um homem, é para governar para os homens. O que eu estou pregando? Segregação, apartheid dentro da população brasileira. Somos todos brasileiros. E que se elejam os melhores, os que possam mais bem nos representar. Candidatos a prefeito e vereador começaram a fazer a campanha eleitoral ontem, domingo, em um ano absolutamente diferente, atípico, por causa da pandemia da Covid-19. Tem ainda o isolamento, tem a quarentena, que fizeram com que as redes sociais ganhassem mais relevância para a população, né? Desde o início da pandemia, relacionamento profissional, relacionamento interpessoal e agora a perspectiva de que isso se repita também na eleição, na campanha eleitoral também. As redes sociais terão mais peso na campanha eleitoral por causa da pandemia neste ano, Alexandre?
teriam mais peso com ou sem pandemia, né? A rede social é inevitável, é um crescimento, é uma nova forma de as pessoas se comunicarem, é uma nova forma de as pessoas receberem informações, né? Então, é inevitável com ou sem pandemia. E eu diria o seguinte, que na maioria maciça dos municípios brasileiros vai valer o corpo a corpo. Sabem quantos municípios têm menos de 30 mil habitantes? Tem 5.568 prefeituras municipais com eleição. Dessas, 4.394 prefeituras, né, serão eleitas em municípios de menos de 30 mil habitantes. Então, o corpo a corpo vai valer até em regiões metropolitanas, porque se faz assim distritos eleitorais, o vereador do bairro, né? Ele vai lá, ele vai no boteco, ele vai para a rua, ele vai para a parada de ônibus. Eu acho que vai continuar fazendo isso, né? Não creio que vá haver muita alteração, né? Agora, é inevitável, né? Já elegeu um presidente, né, sem dinheiro, com um orçamento aí de 2,5 milhões, 2,8 milhões, algo assim, né, ganhou de candidato que gastou 60 milhões, rede social, ali, o celularzinho, né? Então, sim, nessa campanha municipal vai ser muito grande o valor, né, do celular e do corpo a corpo, inevitável em municípios pequenos. O Tribunal Superior Eleitoral e os candidatos também têm falado muito em fake news, combate a notícias mentirosas disseminadas pela internet. Inclusive o ministro Barroso, que é o presidente da Justiça Eleitoral, anunciou um acordo com as principais redes sociais para tentar impedir que isso avance de maneira descontrolada. Deve ser uma preocupação mesmo, Alexandre, tão grande assim, impedir a circulação de fake news? Há como fazer isso, conter isso? Bom, primeiro vamos revelar um truque da mídia tradicional, né, que está sentindo a concorrência da rede social. Aí inventam uma palavra inglesa, fake news, como se mentira, com falsidade e mentira não tivesse décadas de uso, né? Não é a exclusividade da rede social. Eu acho que a pessoa tem na rede social o anticorpo. Vai lá, vai procurar, né, para saber se é autêntico ou não. Aí tem várias medidas a adotar, né, contra quem não respeita a pessoa e manda para essa pessoa notícia falsa. Manda por todos os meios, pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pela revista, né, e pela rede social. Em primeiro lugar, não siga mais esse blogueiro, essa pessoa, essa televisão, esse rádio, né, rompa a assinatura da revista, do jornal que esteja mentindo para você. Acho que tem que fazer isso, né? Vá procurar. É autêntico? Puxa, é autêntico, tudo bem, né? Mas a pessoa tem que se proteger. E agora tem mais meios de se proteger, exatamente porque checa na hora, pode checar na rede social. Viu na televisão? Vou checar aqui para ver se é verdade. Ouviu no rádio? Vou checar aqui para ver se é verdade, né? Leu no jornal? Vou checar. Recebeu a notícia? Puxa, esse sujeito está me mandando notícia falsa, eu não quero mais saber de contato com ele, né? Então, acho que é isso, a pessoa tem que exercer o seu poder, né? O seu poder de ser respeitado, né? Não me mandem mais notícia falsa e ponto final. E assim o eleitor se protege também na campanha eleitoral. O candidato estiver mandando notícia falsa, bom, esse candidato eu já eliminei, né? Vou partir para outro que esteja me respeitando, né? Respeitando a minha inteligência, os meus neurônios. Bom, o fim de semana aí em Brasília foi de muitas reuniões no gabinete da liderança do governo na Câmara, em outros gabinetes também, para discussão dos ajustes finais do texto da segunda etapa da reforma tributária e também do novo programa social que o governo pretende lançar. O deputado Ricardo Barros disse que se chamará Renda Cidadã. Ricardo Barros, Márcio Bittar
que é o relator do orçamento, e o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, devem apresentar o que foi discutido às lideranças do Congresso num almoço hoje. O objetivo é que esse texto seja alinhado, enviado à Câmara, ao Senado e, obviamente, aprovado com os ajustes que serão feitos pelos parlamentares. A ideia de um novo imposto sobre transações digitais para substituir a desoneração sobre a folha de pagamento continua, já tinha sido manifestada diversas vezes pelo ministro Paulo Guedes. Como é que você avalia essa movimentação, a chance agora da reforma tributária tão discutida por tantos governos avançar, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, esse nome aí, né? O Sidney já mostrou que é um nome paulista, né? Renda Cidadã. Eu não sei por que essa vontade de achar um nome e tal, é o marketing. Fica com Bolsa Família, tem a humildade de ficar com Bolsa Família, que vai crescer verticalmente e horizontalmente, se houver recursos para isso, né? Bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que a gente viu aí no fim de semana, reunião de trabalho, foram reuniões políticas, né? No âmbito, até literalmente, fisicamente, foi lá na liderança do governo na Câmara, né? Líder do governo na Câmara, o relator do orçamento, o líder do governo no Congresso e o ministro Ramos, que é o articulador político do governo, né? Do presidente Bolsonaro. O ministro Ramos provavelmente estava lá para ser o calibrador da discussão. Ele sabe o que é o amigo dele, que ele chama de Jair, inclusive. Ele sabe o que é o amigo dele, né? Então ele está ali para, olha, não adianta a gente inventar coisa que o presidente não vai topar. Vamos em frente aqui. É o lado político, né? O que teria chance de ser aprovado no Congresso Nacional. Mas depois tem o lado econômico, né? É a mesma coisa, olha, estamos preparando a guerra. Bom, agora vamos falar com o chefe da logística ou da munição, para ver se vai ter munição para a guerra, né? Sem munição não adianta nada, ter armas maravilhosas, né? Então, vão ter que conversar com Paulo Guedes e sua equipe. Paulo Guedes já disse que não entende de política, o presidente já disse que não entende de economia. Então, vão se complementar, né? Vão levar a proposta política para o presidente vai gostar, não vai gostar, vai eliminar, vai acrescentar e vai conversar com Paulo Guedes e sua equipe para saber de onde é que a gente vai tirar munição para essa guerra, né? Todos nós sabemos, né? A única fonte de riqueza do país são os seus cidadãos. O governo não é fonte de riqueza. O governo pode estimular a riqueza, como as obras que o ministro Tarcísio está tocando, né? Ou com o estímulo da ministra Tereza Cristina, a agricultura. Pode produzir riqueza assim, estimulando, mas não produz riqueza. Quem produz riqueza é o nosso trabalho, o nosso imposto. O presidente já deu a linha, não pode tirar do pobre para dar para o paupérrimo, né? Então tem que ser algo que vai sair de alguém que tenha abundância financeira, né? Mas aí é Paulo Guedes e equipe que vão ter que descobrir. Está nesse pé essa situação. Agora, é claro, não é, Alexandre, a proposta de reforma tributária, nós ainda não temos todos os detalhes, ela deve trazer muitas mudanças, mas o assunto mais popular acaba sendo essa nova CPMF. O ministro Paulo Guedes não gosta que essa expressão seja utilizada, né? Mas no momento em que ela cobra ali uma quantia de quem faz uma transação financeira de conta corrente para conta corrente, ela acaba lembrando muito o antigo imposto que foi enterrado pelo próprio Congresso Nacional lá em 2007, que se recusou naquele momento a estender a cobrança da CPMF por mais 3 anos, né? A sociedade aceita a criação desse imposto, mesmo com o governo argumentando, olha, não estamos criando, estamos substituindo, você cobra aqui, mas eu tiro ali. Vai ser um trabalho de convencimento que vai ter de extrapolar o Congresso, não é, Alexandre? Cada vez que você fala nesse tipo de imposto, me dá uma dor no coração, porque eu assisti à reunião que derrubou uma ideia maravilhosa de imposto único, né, proposta por Flávio Rocha. Imposto único, só um imposto de 1% sobre movimentação financeira. Não haveria outro imposto nesse país. Nós seríamos o maior paraíso fiscal do planeta Terra. Estaríamos ricos hoje, todos nós, né? Mas
os banqueiros derrubaram. Eu assisti, não me contaram, eu assisti o presidente de um grande banco derrubando, dizendo: se vocês passarem essa ideia, não terão mais financiamento de campanha. Pronto. Então, se conseguirem um imposto assim, já que não tem mais imposto único, tudo bem, não aceitam, mas pelo menos cobrar de quem pode pagar, né? Porque senão vão pedir dinheiro emprestado para sustentar isso. E dinheiro emprestado, tudo bem, é muito bom para quem tem dinheiro para aplicar, para comprar papel do governo, né? Para receber os juros do governo, para receber o lucro, tudo bem, né? Mas vai sair de algum lugar, tem que sair, né? Não há milagre, né? E o outro milagre é fazer um programa em que as pessoas que estejam nele por necessidade, mas logo aprendam, né, a cair fora disso, como dizia o velho Luiz Gonzaga, né, que a esmola humilha o cidadão, né? Então, quando chegar ao ponto que puder cair fora de cabeça erguida, né, e ter o seu próprio negócio, o seu empreendimento, a sua iniciativa. Porque um país só é rico quando a população enriquece, quando a população tem renda, né? Essa é a riqueza de um país. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, comunicou à Presidência da República que vai se aposentar no próximo dia 13 de outubro. O ministro completa 75 anos em novembro, quando se aposentaria de forma compulsória. Agora, o presidente Bolsonaro vai indicar um novo integrante para o Supremo e, como sempre ocorre durante esse período, não é, Alexandre? Você já acompanhou isso muitas vezes. Começam a surgir apostas, nomes que vêm, nomes que vão. Entre eles, nessa vez, Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o do ministro da Justiça, André Mendonça. De acordo com o que já disse o presidente da República anteriormente, há algum nome favorito para ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello, o decano do Supremo? Eu não sei, eu nunca aposto muito nessas bolsas de apostas, né? Porque a pessoa vai... eu vou ler o pensamento do presidente, etc. O fulano está cotado. Não, agora fulano caiu, agora o outro fulano que está cotado. É uma brincadeira, né? Então, vai depender do presidente da República, que vai indicar, vai depender da sabatina do Senado e vai depender do voto do plenário dos senadores, né? A indicação presidencial para um ministro do Supremo, né? E desde que o Supremo passou a ter uma certa notoriedade pela televisão lá dentro, a exposição dos ministros, os ministros se animaram, né? Tudo foi... mudou para o Supremo, né? Eu sou do tempo, eu cobria Supremo 40 anos atrás, os ministros do Supremo só falavam nos autos, né? A gente admirava a sabedoria jurídica. Falar em sabedoria jurídica, né? Lá no Supremo hoje tem um ministro com carreira de juiz de direito. Fux, o presidente. Tem 2 com carreira de juiz do trabalho. Os outros são promotores de carreira ou advogados. Então, experiência de juiz mesmo, inclusive a experiência de Fux é lá pelo interior do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Petrópolis e tal, né? Eu até acho, né, sonho utópico, né, que chegar a ministro do Supremo seria o topo da carreira de juiz de direito. Mas, enfim, essa é uma outra questão. O ministro Celso de Mello antecipou a saída, sem nenhuma ironia, que ele descanse em paz, né? Agora, sem nenhuma ironia, e que se recupere dos problemas de saúde que tem, né? Mas, infelizmente, o que vai ficar são alguns fatos recentes e fatos mais antigos, né? Vai ficar o que está escrito aqui na página 170 do livro do Saulo Ramos, né? Vai ficar essa história de pedir o celular do presidente, vai ficar o tiro que saiu pela culatra de mandar abrir uma sessão que era secreta, uma reunião fechada do Ministério, né?
ficou boa para o presidente, aparece o presidente brigando pelas liberdades de todos nós, aparece o ministro Sérgio Moro levando um pito do presidente e da ministra Damares, né? Vai ficar isso. Para certos juízes do Supremo ficam atos que eles não têm como apagar no passado, né? O então presidente do Supremo Lewandowski, por exemplo, né, quando rasgaram o parágrafo único do artigo 52 no julgamento de Dilma lá no Senado. Vai ficar para sempre. Enfim, e para o juiz Celso de Mello vão ficar esses episódios. Eu acho que sim, ele resolveu, né, o Sidney disse isso, na hora que que o Marco Aurélio passou por cima dele com a história, ele queria porque queria, né, confirmando a tese de Marco Aurélio de que juízes do Supremo têm preconceito contra o presidente da República, queria porque queria que o presidente depusesse pessoalmente, tendo que responder a perguntas de advogados de Sérgio Moro, né? E ele disse, não, olha, vamos passar para o plenário. O precedente todo é que o presidente da República tem a prerrogativa de responder por escrito. Ele não deve ter gostado, além disso, tiraram todos, nenhum outro processo foi para ele. Né? Porque, não, inclusive, ele não teria tempo de relatar. Né? Então, talvez por isso ele tenha pedido antecipação para sair. Ficou simbólico, né? Porque tão pouco tempo de antecipação que ficou simbólico. Aliás, ele estava de licença de saúde, mas estava atuante se fosse contra o presidente. Alexandre, boa segunda-feira, boa semana e até amanhã, então, aqui no Liberdade de Opinião, hein? Até amanhã.